Pessoal, tudo bem? Sejam novamente muito bem-vindos ao nosso canal Circuitando. Meu nome é Felipe e na aula de hoje iremos piscar um LED por meio do uso de configurações das portas antes mesmo de darmos início ao código. Esse é um recurso muito interessante que o STM Cube IDE possui, pois a gente pode fazer toda a configuração da porta que iremos utilizar antes mesmo de darmos início ao código, que facilita bastante. Se ficar alguma dúvida ou se caso a sua implementação não der certo, pode deixar um comentário que eu vou estar te ajudando aí depois, beleza? Vamos lá! Bom pessoal, então vamos fazer nosso LED piscar aí, ok? Para isso, primeiro de tudo, vamos limpar a memória do nosso microcontrolador. Então você abre o Utility aqui, clica em Connect. Se você já carregou a firmware, ele vai funcionar. Se você ainda não carregou a firmware, vem aqui ou assiste a aula passada, tá? E clica em Firmware Update, ok? Mas se você já carregou uma vez, não precisa carregar de novo. Bom, clica em Connect, então ele vai conectar, vai aparecer essa tela aqui com os endereços de memória. E basta agora você limpar. Passa a borrachinha neles aqui, clica em OK, ele vai perguntar se você quer fazer isso mesmo. Aí é só você esperar agora que ele vai fazer a limpeza do chip. Pronto, chip limpo, então todos os endereços de memórias aí limpos, né? Pode ver aqui. E ele diz aqui então que a memória foi apagada. Pode fechar. Beleza, agora você vai abrir a STM Cube, que é a nossa IDE aí de programação. E vai criar um workspace para ele, né? No caso aqui eu já tenho o meu, então eu vou só executar. Se você já tiver o seu daí da aula passada, ou enfim, quiser criar outro, fique à vontade, ok? Workspace é onde ficam armazenados os nossos projetos, caso você não tenha assistido a aula passada. Bom, vamos começar um projeto novo, né, de STM32, clica aqui em Start New. Espera iniciar o Target Selector, né, ou seja, o seletor de equipamento aí que a gente vai estar utilizando. Aqui em MCU ou MPU você digita o equipamento que você está utilizando, então pode ser STM32 F407 ZG, beleza? Lembrando que se você tiver uma placa de desenvolvimento da STM, você vem em Board Selector, beleza? Digita então o equipamento, no caso o meu é esse, né? Você pode ser um Cortex M0, M3, enfim, não tem problema, ok? Só digitar, vai aparecer aqui embaixo, seleciona Next. Aqui então já é padrão, como na aula passada, então vou colocar Piscar LED, o nome do meu projeto, né? Aqui você bota o nome do projeto e a localização que você quer deixar. E aqui na aula passada a gente criou Input, né? Dessa vez nós vamos utilizar então uma ferramenta que o STM32 Cube possui, que é justamente a gente ter um parâmetro antes de iniciarmos o nosso código. Ele vai nos ajudar a selecionar as funções dos pinos e fazer as configurações todas para que a gente já tenha muito mais facilidade em trabalhar no código. Para isso então selecione STM32 Cube, clique em Next. Aqui você pode clicar em Finish. Ele vai pedir se você quer abrir, beleza? Pode clicar em Yes. Ele vai abrir então o Device Configuration Tool, que é a ferramenta que a gente vai utilizar, muito legal pessoal, e muito importante aí para a gente fazer a nossa programação. Pronto pessoal, aqui abriu então, pode clicar em Finish. Aí aqui vocês podem ver que nós temos 4 abas, tá? A primeira aba a gente pode fazer as configurações de acordo com as categorias, então a gente pode configurar, por exemplo, o core do nosso sistema, as portas analógicas, os conversores digital analógico ou analógico digital, os timers, as conectividades, ok? Então protocolo CAN, comunicação serial, enfim, I2C, então a gente tem aí várias opções. A gente também pode procurar de A a Z, então a gente pode estar aqui procurando, ok? O que a gente quer configurar e clicando em cima e já configurando, beleza? Não é nosso caso agora, então eu vou simplesmente ignorar isso. Opa, vou ignorar isso aqui, fechar ele aqui mais uma vez. E então a gente vai configurar as ports, ok? Então aqui a gente tem duas opções de view, o System View, que é o que a gente utiliza aí para configurar as funções, por exemplo, analógico, enfim, não é o caso agora, e o Pinout View, ok? Então aqui a gente pode ver a perspectiva, apertando o Ctrl e segurando a bolinha do mouse para frente, rodando ela, você consegue aí aproximar o seu equipamento, ok? Então vocês podem ver, pessoal, que já existem algumas ports aqui, tá? E essas ports não são selecionáveis, né? Elas já são utilizadas aí para energia ou para reset, ok? Então pode ver aí que as amarelinhas e as verdes já são selecionadas. Porém, pessoal, olha que legal. Eu consigo clicar na porta que eu quero utilizar e definir a função dela. Isso é muito importante, você ter em mente que é importante você ter o esquemático em mãos para realizar isso. Então, se você não tem o esquemático da sua placa, vai no Google, digita o modelo e digita assim, schematic, né, na frente, e você com certeza vai encontrar. Por exemplo, eu encontrei a minha aqui no GitHub, né, do Macauser aqui. Então aqui tem todo o esquemático da minha placa, perceba, está todo detalhado. E isso é muito legal, pessoal, porque, por exemplo, olhando o esquemático da minha placa,
eu descobri que tem LEDs, né, que eu posso utilizar. Então tem um LED já que está sendo utilizado aqui, que ele conecta do 5V5 ao GND, não sei se dá para ver, ok, mas pode me acompanhar aí. Conecta do 5V5 ao GND, então ele já indica que a placa está conectada. E eu tenho dois outros LEDs aí para trabalhar, que é o LED 1 e LED 2, que estão conectados respectivamente no PF10 e PF9. Então, ao invés de eu utilizar uma protoboard para realizar as conexões, basta que eu faça a conexão correta aqui. Se eu já sei que o meu PF9 e o meu PF10 possuem um LED para utilizar, basta eu setá-los que eu conseguirei então utilizar os LEDs da minha própria placa, beleza? Então a gente tem como selecionar, e lembrando que cada porta é responsável por alguma coisa, isso você também pode ver no esquemático. Por exemplo, o meu PA13 é responsável por conexões de PIO, ok? Aqui no PC9 eu já tenho outras funções, eu posso utilizar o I2C, posso utilizar dois timers, né, o 3 e o 8 no canal 4. Então cada porta aí é importante aí para você utilizar. Por exemplo, aqui no PA11 eu tenho conversões ADC, eu posso utilizar então o protocolo CAN. Então é bom você ter o esquemático para você saber o que cada porta faz. Então no caso aqui da PF10, né, eu tenho essas opções aqui, PF10 ou PF9, ok? Como você quiser. Bom, vou usar a PF9 então, e eu tenho essas opções. Eu tenho as opções de GPIO, Input, Output, Analog e outras opções aqui, beleza? Posso usar a conversão ADC ou DAC também, que é a conversão analógico digital e digital analógica, mas não vem ao caso agora. Também tem um timer, enfim. O que a gente vai utilizar é a GPIO, ou seja, uma porta genérica, né, de entrada e saída de dados. General Port Input Output, ok? General Pin, perdão, não porta. Então é um pino aí de saída e entrada de dados. Eu posso ter uma entrada analógica, posso ter uma entrada digital, ok? Então para isso você selecionaria o input, caso for analógico aqui também, tá? Lembrando que o analógico também pode ser saída de dados. E a gente quer uma saída de dados, né? Uma saída de dados digital, que é justamente sair os 5 volts, aí, o 3.3 no caso, para acender o meu LED, beleza? Então para isso eu vou utilizar o GPIO Output, ok? Então pode clicar com o botão esquerdo mesmo, que eu vou... Opa, abriu aqui, provavelmente o seu não vai abrir, que eu apertei aqui sem querer, né? Na verdade, querendo. Então a gente vai aí selecionar. Percebe que quando eu selecionei, aqui ó, ele diz que o ADC3, né, ele já está sendo utilizado o pino, então ele já me aparece um warning. Então se eu for utilizar o ADC3, eu já não consigo mais utilizar ele da forma correta, porque o pino, que é responsável por ele, já está sendo ocupado por uma saída de dados, ok? Então é bem legal, pessoal, perceba que eu consigo configurar todos os pinos aí da forma certa. Eu também posso configurar o clock, ok? O clock ele é configurável de acordo com a sua máquina, então tem todo o esquema dele aqui certinho para você configurar. O meu, no caso, pode ir até 168 MHz, então você pode escolher um valor aí que você acha adequado. Como é acender um LED mesmo, eu vou só deixar 16, que é o padrão, ok? E depois de você selecionar, tá? Só mostrando essas janelinhas aqui para vocês também. O Project Manager é justamente para fazer as configurações do meu projeto aí, que não vem ao caso agora. E o Tools aí, algumas ferramentas que você dispõe aí para fazer os testes na sua placa, beleza? Então, pessoal, é muito interessante aí você utilizar essas ferramentas. E depois que você terminou de configurar o clock e a saída de pinos, né, você pode dar um Ctrl S. Aí ele vai salvar o seu projeto e pergunta se você quer gerar o código. Clique em sim. Clique em sim novamente. Aí agora é só você esperar que ele vai gerar o código. E olha que legal, pessoal, o nosso código já está gerado. E perceba que aqui ele gerou um código completamente diferente da aula passada. O nosso código agora tem divisões. Então eu tenho divisão, por exemplo, para realizar os includes, né? Por exemplo, se eu quiser incluir o stdio, eu posso incluir aqui. Eu posso incluir private includes, né? Que seria no caso as bibliotecas que a gente mesmo cria. Posso criar variáveis, então sempre tem as divisões. Então eu aconselho muito você utilizar essas divisões, porque é muito legal para a gente se localizar. Então nosso código aí, ó, tudo completo. Perceba que ele já fez a configuração do GPIO, que é o que a gente vai utilizar. Já definiu que a gente vai utilizar o GPIO F no pino 9, então vai ser na porta F no pino 9. Então ele já fez essa configuração, beleza? Aqui ele já configurou então o clock, enfim, as saídas necessárias aí para a gente realizar o nosso código. E para a gente colocar a forma correta, para a gente entender como a gente deve escrever, a gente tem que entender que ele está utilizando a biblioteca HAL, ok? Então ele iniciou aqui a biblioteca HAL e eu preciso então encontrar essa biblioteca e entrar dentro dela, fuçar, para ver justamente quais são os recursos que eu tenho para fazer essa impressão de informação. Então para isso, pessoal, venho aqui no Project Explorer, eu tenho aqui em Core, eu tenho os includes que eu realizei, né? Então aqui por enquanto não tem quase nada, só a HAL mesmo.
Então eu posso abrir o header file aqui para ter informações, mas eu vou mostrar uma tarefa aí legal para vocês também. Aqui eu tenho a source, que tem a main, ok? E aqui eu tenho drivers. Abrindo a parte de drivers, eu tenho aqui o driver da hall, ok? Que é o que a gente vai utilizar. Então eu tenho os includes, ok? Então perceba que eu tenho todos os includes aqui, e por esses header files eu consigo determinar o que eu preciso fazer. Por exemplo, se eu quero configurar uma porta analógica, eu sei que ela é do tipo GPIO, beleza? Uma porta digital também. E é o nosso caso, né? A gente quer configurar uma saída de dados de uma porta digital. Então para isso, eu dou 2 cliques aqui e abro o header file. Perceba que quando ele abrir o header file, eu tenho uma legenda aqui. Então eu consigo descer aqui, né, e determinar quais são as funções que eu preciso. Olha que legal, pessoal. Eu tenho a função então aqui de iniciar a leitura de pino, né? Então ele mostra como é feito, a escrita de informação no pino e a variação de estado. É justamente a variação de estado que nós vamos utilizar. O que seria a variação de estado, pessoal? A variação de estado é o seguinte: se meu LED está apagado, ele vai acender. Se meu LED está aceso, ele vai apagar. Então ele vai estar sempre variando entre 0 volts e 3.3 volts, que é a minha tensão máxima. Varia de 0 a 1, ele varia o estado digital da minha porta, ok? Da minha porta não, perdão, do meu pino. Então você pode dar 2 cliques aqui e ele já te diz como que é a função. Então aqui você pode perceber que ele já te dá os parâmetros que você precisa, tá? Ele diz que esse é o nome da função. Essa função ela recebe uma definição de tipo, né? Então eu tenho um GPIO-X. Esse GPIO-X representa a porta que eu estou trabalhando. Então tem a porta A, B, C, D, E e F, beleza? Então aqui você substitui o X pela letra da porta que você está trabalhando. E também tenho como definir o pino que eu estou trabalhando. Então, para isso, pessoal, é muito simples. Eu vou simplesmente dar um Ctrl C aqui e vou na minha main. Aqui em while, lembrando que é repetição em looping, né? Eu tenho que ir aqui na minha int main, ok? Que é a principal, é a função que vai estar sempre rodando. Então aqui em while eu posso dar um Ctrl V, apagar esse void aqui, beleza? Porque eu só vou chamar a função, não vou criá-la. Apagar os tipos de comando que eu vou receber, porque eu só vou atribuir os valores, tá? Lembrando que era um typedef, né? Ele estava definindo o tipo. E aqui é uma variável do tipo inteira, tá? 16 bits, então é só apagar também. E olha que legal, pessoal, eu já sei qual é o comando que eu tenho que utilizar. A única coisa que eu tenho que fazer agora é mudar os nomes dos meus comandos, beleza? Então é muito importante que você tenha essa malícia de abrir os header files e fuçar e procurar o que tem. E o STM, ele é muito legal porque ele dispõe uma legenda na direita aqui para você, que é o outline, ok? Para você poder fuçar, enfim, procurar o que você precisa. Então, por exemplo, se você precisar configurar pull up, pull down, é só dar 2 cliques e ele já vai aparecer aqui como está configurado. Beleza, pessoal? Isso é uma malícia bem legal e que com certeza vai te poupar um tempo na hora de aprender e a gente vai aplicar bastante aí na aula. Não só para ARM, pessoal. Se você estiver programando o PIC, por exemplo, e você estiver utilizando a IDE SCS ou a PIC Compiler, né, que é o mesmo nome, você pode também estar fuçando o header file de cada equipamento e vendo como funciona. Isso é muito importante, tá? Para que você determine a forma certa de usar esses equipamentos, beleza? Bom, então eu já tenho a variação de estado, tá? Basta eu dizer então que a minha porta que eu estou utilizando é a F, né? Então GPIO, GPIO F e GPIO aqui eu vou substituir dessa forma, ok? Pin 9. Aqui embaixo a gente definiu então o pin 9, ok? Estou dizendo que eu vou escrever no pino, tá? Então significa que esse pino vai ser utilizado para isso. Ele já configurou aqui, né, o GPIO. Então basta só eu chamar, dizer que a função que eu estou utilizando, né, que é o toggle pin, vai ser na porta F, pin 9. É assim como já foi configurado ali embaixo. Agora, pessoal, a gente vai colocar um delay, tá? Então, vou colocar um delay aqui. Vou colocar um delay de 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo, beleza? Então o que vai acontecer? Ele vai executar, vai cair na int main, né, que é a função principal, vai iniciar então a header file da hall, né, que é a nossa biblioteca, vai configurar o clock, vai configurar o GPIO, que é o que a gente tem utilizado, e vai cair na while. Na while eu vou fazer a variação do estado do pino. Então se meu LED está apagado, vai acender, se meu LED está aceso, vai apagar. Depois de 1000 milissegundos ele repete, ok? Ele fica em looping, então ele vai executar só esses dois comandinhos aqui, ok? Vamos então criar essa depuração. Lembrando que a gente apagou o nosso chip. Então primeiro de tudo a gente vem em build, ok? Clique em build, ele vai conferir se não há nenhum erro de digitação, de código, enfim. Olha lá, nenhum erro, nenhum aviso. Então tá tudo certo, ok? Deixa eu só diminuir um pouco essa tela aqui do Project Explorer. E agora então que o seu projeto já foi criado, né, já foi compilado, a gente precisa carregar ele, a gente precisa depurar ele.
Para isso você vem com o botão direito em cima do nome do seu projeto, aqui em IDE, tá? Vem com o botão direito, Debug As, ok? Debug Configurations. Então aqui você vai clicar no nome do seu projeto e ele vai abrir essa janela aqui, ok? Então aqui ele tem o nome do seu projeto, enfim. Você vai em Debugger. Em Debugger você vai selecionar aqui, tem 3 opções de probe, ok? Você vai deixar essa aqui, se você estiver programando com ST-Link. ST-Link GDB Server, ok? Deixa essa e não mexe em nada aqui, ok? Se você quiser colocar o Serial Wire Viewer, né, mas a gente não está trabalhando com ele por enquanto, então ignora aí. Agora ele já está configurado aí para trabalhar, ok? Então ele já está por padrão dessa forma, mas é sempre importante que você venha e configure antes de depurar, porque às vezes pode ser que ele esteja selecionado nessa opção, enfim, né? Então deixa o GDB Server, ok? Clique em Apply, Debug. Aí ele vai iniciar a depuração do nosso código. Ele vai perguntar aqui se você quer uma nova firmware, se você quiser aceitar, beleza. Eu não quero que ele faça essa pergunta, porque para mim não precisa, então simplesmente vou ignorar. Aí ele vai dar as mensagens aqui. Então, ele conseguiu já fazer um download. Eu vou clicar em Switch aqui, tá? Remember my decision. Então perceba que ele já fez o download, tá? Então o seu ST-Link provavelmente aí já vai ter carregado o código na sua placa. Então você pode ver aqui que ele te dá algumas informações. Ele apaga a memória, né? Enfim, ele começa o download, ele verifica, ele diz se deu certo ou não, ok? Beleza, já carregou então o código, mas você pode perceber que a sua placa ela ainda não começou a piscar o LED. Por quê? Porque eu ainda não executei a depuração, ok? Eu depurei, mas eu ainda não executei. Então para isso você vem aqui, ó, Resume, ok? Então clica aqui ou aperte F8, vai dar na mesma, e a partir do momento que você clicar, o seu LED começa a piscar. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo do meu LED piscando aqui na placa. Então pessoal, a aula de hoje era isso, tá? Espero que você tenha entendido. Lembrando que se você encerrar a alimentação da sua placa, quando você conectar, ela já vai continuar piscando o LED. Então, por mais que você tenha que apertar em Resume aqui, ele vai funcionar, tá? Ele está dando esse erro justamente porque eu fiz a desconexão aqui para testar se estava funcionando 100%. Mas ele não precisa que você sempre tenha que abrir a IDE e clicar em Resume, ok? É só a primeira vez. A partir do momento que você encerrar a alimentação, o seu código já está na memória flash, então ele já está armazenado, ele vai fazer o que você pediu para fazer com qualquer outra alimentação que você inserir na placa. Bom pessoal, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida é só deixar nos comentários aí. E vamos para os próximos vídeos aí. Um abraço e bons estudos para você. Vamos lá!